vou falar! Peter Pan é um personagem da obra fictícia de Jim Barrie, um garoto que se recusava a crescer e amadurecer. Ele queria viver eternamente em um mundo de experiências mágicas na Terra do Nunca, com a fada Sininho e com os seus garotos perdidos. Muito antes do surgimento dessa obra, o apóstolo Paulo já advertia a Igreja de Cristo sobre esse espírito de Peter Pan em muitos irmãos que se recusavam a desenvolver a sua fé, de crescer na graça e no conhecimento de Cristo, e eram assim volúveis, inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. E eles se tornaram espiritualmente imaturos, e Paulo lutava pela maturidade espiritual deles. Veja isso, por exemplo, em 1 Coríntios 13:11, 14:20 e em Efésios 4:14. Essa geração, ela sempre marcou presença na Igreja de Cristo em todos os tempos. E ela sempre teve suas fadas, sininhos, para acalentarem a sua eterna infantilidade com argumentos do tipo: olha, essa geração mudou, é preciso compreender, eles são assim mesmo e tal. Já nos tempos mais recentes, alguns servos de Deus, como Hayden Wilson Tozer, Leonard Ravenhill, David Wilkerson, por exemplo, pregaram e escreveram profecias sobre os danos que a geração Peter Pan acarretaria para a igreja no futuro. E eu vou aqui apresentar algumas características desse pessoal. Bem, para a geração Peter Pan, a Bíblia não é uma biblioteca de revelações de Deus, mas ela é uma brinquedoteca de personagens e historinhas mágicas de relevância lúdica. Ela não é levada a sério como livro autoritativo, como regra de fé e prática, na prática, né? Por quê? Porque as referências autoritativas da geração Peter Pan são a cultura secular, os conceitos antropocêntricos e seculares, relativistas, conceitos positivistas, conceitos nihilistas ou anárquicos, né? As opiniões dos especialistas ateus, dos ideólogos marxistas, dos teólogos progressistas liberais e dos formadores de opinião libertinos e anticristãos. Para a geração Peter Pan, o que dá certo é muito mais relevante do que aquilo que é certo. Para a geração Peter Pan, o ambiente do culto ele tem que ser semelhante a um playground, um parque de diversão, um bar, uma discoteca ou um cabaré. E que tenha também espetáculos teatrais, stand-ups, comédia, shows musicais. A geração Peter Pan ela quer se divertir enquanto adora. O ambiente precisa ser bem decorado, colorido, com luzes, sons que provoquem histeria e melancolia para produzirem as sensações espirituais, porque a geração Peter Pan ela adora ser emocionalmente pasteurizada para poder gostar do culto e dar um joinha para o seu pastor, para a galera que está ali na frente fazendo barulho, né? A geração Peter Pan ela é ávida por criatividades, por novidades. Ela se entedia rapidamente com os modismos que aparecem para dar o tom da espiritualidade do momento. Ela quer ter tudo ao mesmo tempo e, inclusive, nada de compromisso sério com Deus. A geração Peter Pan ela brinca de ser santa e brinca de pecar. Como ela não leva Deus a sério, ela também não é levada a sério. Ela confunde, por exemplo, adoração com adulação. Ela confunde eu acho com eu creio, né? A geração Peter Pan ela não quer crescer nem amadurecer na fé, ela resiste isso. Ela quer permanecer
numa espécie de jardim de infância ou numa adolescência anárquica sem limites, tendo seus pastores, discipuladores e Jesus como eternos pedagogos ao estilo Carl Rogers. Por quê? Porque para a geração Peter Pan não existe andragogia, já que não há disposição em amadurecer na vida cristã. Afinal, ser crente Peter Pan é divertido, é colorido, é ilimitado, é fluido, é intensamente emocionante. A geração Peter Pan ela é acometida de chiliques quando contrariada. Ela faz birra e esperneia para chamar atenção quando não são satisfeitos os seus desejos infantis, as suas pretensões egocêntricas, que, como toda criança, a geração Peter Pan também sofre desse egocentrismo. Ela é antropocêntrica, né? A geração Peter Pan ela fala em discipulado e tal, mas na prática ela segue a si mesma, como crianças mimadas, criadas sem limites, fazendo tudo o que querem. A geração Peter Pan ela não conhece a autoridade espiritual, a não ser que também essa autoridade seja adepta das infantilidades da Gospelândia, da Terra do Nunca. A geração Peter Pan ela se empolga em ser testemunha de Jesus, mas como não está preparada nas Escrituras para responder à razão da sua fé e de sua esperança, ela acaba negando Jesus porque tem discurso raso, superficial, que não se aprofunda no conhecimento de Deus, tem dificuldade de fazer crivo entre aquilo que aprende lá fora e aquilo que ouve bem pouco na igreja. A Bíblia nos desafia ao conhecimento e à maturidade, quando ela diz assim: olha, irmãos, deixem de pensar como crianças. Esse é o apóstolo Paulo. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. O apóstolo Paulo mesmo também, ele diz: desenvolvei a vossa fé com temor e tremor. Pedro, capítulo 3, verso 18, diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E finalmente, o apóstolo Paulo ensina para nós lá em Efésios, eu vou citar aqui para você uma parte do texto. Ele diz assim: olha, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá, para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Prossegue. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade, presta atenção para essa palavra, futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a uma depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Meus irmãos, vamos crescer na fé. A Igreja de Cristo não é a terra do nunca.
E nós não somos meninos perdidos.